prazer estar aqui com vocês, ter sido convidada, representando a Fiocruz Brasília e o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, também da Fiocruz. Venho falar de um tema muito caro na minha jornada profissional e pessoal e de outras tantas mulheres que estão no Sistema Único de Saúde, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Não posso deixar de iniciar essa fala trazendo um movimento intenso, extensivo das mulheres, com a criação do Programa de Atenção à Saúde das Mulheres, o famoso PAISME, de 1983. Um programa que traz uma agenda muito ampla de sexualidade, diversidade, raça, violência, a crítica à medicalização, a centralidade do cuidado da mulher somente no momento da gravidez, a autoajuda, a saúde mental, o envelhecimento. Nós estamos falando, portanto, de uma política enraizada no movimento de mulheres, formulada e impulsionada por uma grande força, uma grande potência de mulheres no coletivo, né, nessa pluralidade que culminou com o Programa de Atenção à Saúde da Mulher, em 1983, e, logo em seguida, em 2004, surge, então, um novo movimento, né, um novo ciclo de movimento social participativo e plural, com a Política Nacional de Atenção Integral às Mulheres, com o objetivo de promover a melhoria das condições de vida e saúde dessas mulheres, com a garantia de direitos sexuais e direitos reprodutivos, com a ampliação de acesso aos meios de serviço, promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde, incorporando o enfoque de gênero na sua aplicabilidade nas ações e serviços de saúde, uma defesa mais contundente da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos em todos os níveis assistenciais do Sistema Único de Saúde, incluindo o nosso grande desafio da atenção humanizada ao abortamento, assim como da violência sexual e doméstica contra as mulheres. Nesse âmbito, nesse escopo, não tinha como ser diferente o reconhecimento da diversidade dessas mulheres, né? Sejam elas rurais, com deficiência, as negras, indígenas, as privadas de liberdade, as lésbicas, os travestis, enfim, essa pluralidade das mulheridades que tanto estão aí no cotidiano, no dia a dia, nas ações e serviços públicos, seja de saúde como demais setores. A partir desse olhar e dessa perspectiva, a política trabalha 6 grandes eixos estratégicos para a sua implementação, apenas de modo didático e operacional, porque, obviamente, se intercruzam e se associam e se articulam. A saúde sexual e saúde reprodutiva, no seu grande escopo, mas ainda com ênfase no planejamento reprodutivo, no climatério, nas infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e demais, atenção obstétrica e ao abortamento, atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência, atenção clínico-ginecológica, o câncer de colo de útero e de mama, e também as interseccionalidades e as populações específicas, que, claro, estão de modo transversal aos demais eixos clínicos e de cuidado, mas que precisa ganhar a sua visibilidade, o seu olhar, para além do conceito e metodologia, a sua operacionalidade para atingir a toda a diversidade dessa população feminina. No âmbito da saúde sexual e saúde reprodutiva, nós estamos falando de questões muito caras, sejam desde o momento da adolescência até o envelhecimento. Sim, nós mulheres, após os 60 anos, também temos vida sexual e saúde para trabalhar com essa sexualidade, né? Mas, quando olhamos para a questão da reprodução, a gente ainda tem um número muito alarmante no país de 50%, 55%, segundo a pesquisa Nascer no Brasil de 2014, de mulheres que não planejaram a sua gravidez. Não estou dizendo que não
não desejaram, é diferente, né? Não houve planejamento, não houve uma organização de que eu quero neste momento, como eu quero, quando eu quero, e me organizo social e familiarmente para isso. Agora, esse não planejamento em adolescentes aumenta para 66%. E apenas 33% das mulheres usam métodos contraceptivos. Os números podem falar por si, mas ainda podem esconder questões mais alarmantes, né? Se a gente pensar nas populações periféricas, se a gente pensar nas mulheres negras, se a gente pensar na diversidade territorial, que se apresenta de forma diferente na região norte, na região sul e sudeste e centro-oeste, e a garantia do acesso aos insumos e os serviços para esse planejamento reprodutivo e para essa vida sexual segura. Ainda temos um baixo uso de métodos contraceptivos de longa duração e alta eficácia, em que pese no Sistema Único de Saúde, especialmente na atenção primária à saúde, temos aproximadamente 6 métodos, grandes 6 métodos contraceptivos, 3 tipos de pílula, desde a minipílula, a pílula combinada, a pílula de emergência, a oferta do DIU de cobre, mas que é um método de longa duração, mas ainda de baixa disponibilização. O acesso é possível, mas a disponibilização desse método ainda tem dificuldades na comunicação das equipes, dos serviços com a população, com o reconhecimento dessa garantia de direitos sexuais e reprodutivos. Temos um baixo acesso, em que pese desde 2011 um grande fomento no âmbito do governo federal para os testes rápidos de gravidez. Um direito da mulher confirmar se está grávida ou se não está grávida e como lidar com essa informação, com esse novo momento de sua vida, independente do resultado, porque muitas mulheres querem, quando recebem um não, tem uma frustração e uma dificuldade de encontrar serviços de como lidar com a sua possibilidade de fertilização. E também quando sim, que não estava planejado, não era desejado, e como lidar com os desdobramentos dessa realidade. A qualificação da oferta de escuta qualificada, sejam individuais, sejam coletivas, sejam comunitárias, ainda é uma lacuna em boa parte dos serviços de atenção primária à saúde. E também, de modo complementar, a baixa corresponsabilização do homem com a saúde sexual e reprodutiva da mulher, seja da sua namorada, seja da sua companheira, seja da sua parceira, seja da sua esposa, ainda está muito nos ombros, ainda está muito sob responsabilidade unilateral, o resultado seja positivo ou negativo para com a mulher, Então, assim como também temos outras dificuldades no âmbito da saúde reprodutiva, de mulheres, com parceria com mulheres, que desejam engravidar e têm toda a dificuldade com a sua fertilização, com a garantia dessa gestação e todos os desdobramentos que a gente pode aprofundar daqui a pouquinho. Temos uma novidade recente na saúde, que é o programa Dignidade Menstrual, que por tanto tempo foi pouco debatido, pouco identificado, pouco colocado como dever do Estado garantir a oferta dos absorventes, das beneficiárias, a partir dos serviços de saúde. Então, hoje, as usuárias do SUS, com a sua equipe de saúde da família, com a sua equipe da atenção primária, com a sua equipe de adscrição do território, pode garantir o acesso aos seus absorventes de acordo com o público-alvo. E aí uma atenção muito importante, não é o médico que libera, é qualquer profissional da atenção primária. A atenção primária ela não é focada, centrada no médico, ela é focada no cuidado à saúde, um cuidado integral, multiprofissional, onde tanto o médico, quanto a enfermeira, quanto a agente comunitário de saúde, quanto a assistente social, enfim, a equipe multiprofissional tem suas responsabilidades, suas atribuições, e, nesse caso, a equipe pode organizar esse acerto. Parece pouca coisa, para a gente que está
tanto tempo no Sistema Único de Saúde sem pensar nessa necessidade, mas não é. Isso para a saúde mental das meninas, das adolescentes, das mulheres sem condições de acesso financeiro para essa aquisição, é algo que influencia tanto na sua higiene, na sua saúde física, quanto na sua saúde mental e no seu progresso estudantil, né, escolar. Como eu dizia, além da oferta dos métodos contraceptivos hormonais, nós temos também o DIU de cobre e, recentemente, coisa de 30 dias, se eu não me engano, a oferta do Implanon, que é outro método de longa duração e alta eficácia, que é um chipzinho, né, não é chipzinho, não, é um... Como é que a gente fala, Ana? É como se fosse um chipzinho onde tem 3 anos de duração, de validade, de eficácia, para aquelas situações em que, de forma singular, pelas equipes de atenção primária, identifica dificuldade no uso rotineiro, no tempo adequado, na higiene, tantas outras coisas que populações mais específicas demandam, como, por exemplo, adolescentes, populações em situação de vulnerabilidade ou com baixa capacidade de memória, né, de lembrar que aquele dia tem que tomar o seu medicamento, como tantas outras. Situações que a atenção primária, a partir do cuidado dessas mulheres, vai poder construir esse plano de cuidados de acordo com a demanda. Mas a gente também precisa falar da menopausa e do climatério, né? E aí é um tema que eu não entendo como tabu, mas um tema muito pouco falado, né? A gente fala na brincadeira, nos xistes, num barzinho, já estou sentindo calor, é o fogacho, estou sem memória, é o climatério, estou sem isso, estou sem aquilo, como se fosse a ausência, como se fosse o negativo. E não é. A gente está conseguindo dar a volta por cima, que é um momento pleno da vida sexual da mulher, onde a vida sexual tem outros caminhos, outras trilhas, outras jornadas, outra fase, outro ciclo. Mas que também precisa de orientação, também precisa de uma escuta qualificada dos profissionais de saúde, em todos os níveis assistenciais. E aí, de novo, a equipe da atenção primária, a equipe multiprofissional, tem muito o que dizer e o que dialogar com essas mulheres. Nesse sentido, o IFF, Fiocruz, Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, junto com a SAPS, elaboraram um curso autoinstrucional para capacitação e formação na lógica da educação permanente das equipes de atenção primária, mas não ficou por aí. Estamos também organizando uma amostra de experiências realizadas em desenvolvimento nos territórios, nos municípios, de modo que possa ser mais uma estratégia de promoção, de fomento para boas práticas da atenção sexual às mulheres no climatério, na menopausa. Porque a gente sabe muito bem que capacitação, treinamento, vídeo, curso tem o seu lugar e é importante. Mas a gente sabe que, mais ainda, quando a gente tem um movimento ascendente, de base, pelas realidades locais, conseguimos não só dar vida, dar luz para a potência que esses territórios trazem para a gente, como também provocar mudanças e deslocamentos em outros territórios que ainda não alcançaram essa experiência, essas possibilidades. Então, a menopausa, o climatério, a gente está falando de um lugar que precisa necessariamente ser de decisão compartilhada, como todo agir, todo cuidado em saúde. O profissional não sabe mais que a usuária não sabe mais que o profissional, são expertises diferentes e multiprofissionais, mas que precisa ter uma decisão compartilhada sobre o melhor caminho do projeto terapêutico para aquele cuidado, né? Um acesso a profissionais que ofereçam suporte e não apenas uma resposta, um método medicamentoso que vai intervir e sem compreender aonde está incidindo e como serão aqueles desdobramentos. Mas precisa ainda desafiar muitos estigmas e etarismos baseados em gênero. O que a nossa população brasileira reconhece da mulher após os 50 anos? Sem querer em causa própria, mas depois dos 50 anos, muda, né?
Nós já somos com pouca memória, já somos mais esquisitas, já somos mais chatas, já somos mais irritadas, quando, na verdade, nós somos mais impositivas, somos mais empoderadas, somos mais sabidas e queremos compartilhar esse conhecimento com todas e todos, né? E aí, nem sempre conseguimos ultrapassar determinadas barreiras. Nesse sentido, precisamos pensar na criação e na ampliação de ambientes de trabalho amigáveis à menopausa, né? Como isso é tratado no dia a dia do coletivo, da produção do nosso trabalho. Quem está no setor saúde é até um pouco mais fácil, porque a gente dá uma cutucadinha, né? Estou falando aqui com meus colegas. Mas quem não está no setor saúde nem sempre consegue ter essa visão do que é esse novo ciclo e como lidar com esse novo ciclo. Assim como acesso a ferramentas que promovam tomada de decisão sobre tratamentos. Nem 8 nem 80. Nenhuma terapia hormonal per si e nem uma prática integrativa complementar per si. Estamos falando de um projeto terapêutico singular. Quando as evidências mostram, quando indicam que sim, é importante uma terapia hormonal, desde que com uma escuta qualificada, com um projeto terapêutico singular, é o lugar dela sim. Agora, a mesma coisa para as técnicas integrativas complementares, que não são uma substituição ou uma coisa menor que a hormonal. Ela é associada com boas práticas e boas evidências, de acordo com o cuidado baseado e realista das melhores evidências científicas, incluindo o conhecimento tradicional das nossas populações, também tradicionais. Dito isso, enquanto saúde sexual e saúde reprodutiva, chegamos na atenção obstétrica, onde as mulheres exercem de um outro lugar, de uma outra jornada, a sua vida sexual e a sua vida reprodutiva. E aí, gente, nossos números são muito maiores, né? Se nós estamos falando na saúde sexual e reprodutiva daquelas mulheres de 10 a 49 anos, mulheres e adolescentes, melhor dizendo, né? Porque de 10 a 14 anos não são mulheres, são adolescentes, mulheres e adolescentes, portanto, em idade fértil, em torno de 60, 63 milhões de mulheres, nós já estamos em 213. Nascidos vivos, nós estamos falando em torno de 2.380.000 bebezinhos recém-nascidos, nesse ano a ano, no Brasil. São muitos meninos. É o maior número de internação no SUS. 2.384.438, para ser precisa, em 2024. Mas os números de morte materna são muito graves. Ainda estamos com a saúde pública com essa dívida com a sociedade brasileira. Não é com as mulheres, é com a sociedade brasileira, né? Porque os meninos nascem, os homens crescem, e toda a consequência dessas mortes maternas evitáveis. Em torno de 95% a 98% das mortes são evitáveis. Eu estou falando em torno de 1.700, arredondando, 1.700 mortes maternas por ano. Parece um número pequeno para os nossos números gigantes do SUS, são muito grandes. Por isso a gente não pode pensar em número absoluto. Por quê? A gente tem que pensar em razão de morte materna. Para cada 100 mil nascidos vivos, quantas mulheres morrem que não poderiam, não deveriam morrer? Sabe quantas foram em 2000? 73,3 por cada 100 mil nascidos vivos. Nossa meta é 30, mais que o dobro. Em 2023, que é o último dado mais recente, 55,3. Se a gente desagregar esses dados, melhor dizendo, não como epidemiologia, mas se a gente afinar nosso olhar para esses dados, com mulheres pretas, indígenas, periféricas, de baixa renda, esses números sobem imensamente. Em 2021, o auge da pandemia,
nós tivemos, sabe quanto de razão de morte materna para cada 100 mil nascidos vivos? 117,4. Porque nós ainda não compreendemos nesse país que as grávidas, as mulheres parturientes, elas têm uma condição que precisa ser considerada como um grupo específico, um grupo especial, nos momentos de... pandemia foi a primeira que a gente viveu nessa geração, né? Mas momentos de grandes crises sanitárias. A gente pode lembrar da chikungunya, do Zika vírus, de várias outras, H1N1, que o número de gestantes infectadas, de mulheres com condições de cuidados inadequados, é sempre muito maior nesse ciclo gravídico puerperal. Foi colocado como meta para a Rede Aline, né, uma atualização da Rede Cegonha, e aqui é importante sempre dizer o porquê que mudou esse nome, né, no sentido de reconhecimento de que toda morte materna por causa evitável é uma violação dos direitos humanos das mulheres. Então, quando a gente fala Rede Aline, a gente está falando o seguinte: o Brasil reconhece que há uma violação de direitos humanos quando ainda mantém uma alta razão de morte materna no país, por causas evitáveis. Bom, aí a gente vai analisando alguns dados mais refinadamente. Taxa de detecção de sífilis em gestantes, que todo mundo sabe como detectar, todo mundo sabe como tratar e sabe como curar, mas ele diretamente está associado à prática sexual das mulheres durante a sua gravidez, na relação com seus companheiros. A taxa de detecção em sífilis em gestantes foi muito alta, foi em torno de 34%. 30% detectada no terceiro trimestre, o que quer dizer no final da gravidez. Sejam os casos de reincidência, de repetição, sejam os casos de que não teve pré-natal na fase adequada ou não teve o exame e o resultado e o tratamento adequado. A parceria foi tratada apenas em 35%. Alguém questiona que se a parceria não for curada, a mulher não será curada? Inquestionável. Então, estou falando só de 35% que se tratou. Os outros 65%, as mulheres ficaram sem condições, por mais que elas fizessem um tratamento, saber se ele curou, se ele tratou, se ele melhorou. A sífilis congênita, que é a transmissão para o bebê, e as graves consequências para o seu nascimento e as suas condições de vida, ainda muito alto, 9,9%. HIV, transmissão vertical. Nós estamos falando que, felizmente, a transmissão vertical da mãe para o bebê diminuiu a quase zero e a gente está prestes a ganhar o certificado da OMS. Mas ainda temos um número de 8 mil mulheres, aproximadamente, com HIV. Se ela não transmite para o bebê, como é que ela vai cuidar da sua saúde e da saúde desse bebê de modo adequado, com plano terapêutico celular? Porque a gente sabe que hoje viver com HIV tem condições de viver de forma saudável, controlada e adequada. Agora, para mim, o número que mais me afeta, assim, que mais me chama a atenção de tudo isso, que traz como consequência todos os outros, de certa maneira, é que 50% das gestantes apenas fazem 6 consultas ou mais. Essa é a oferta básica de um sistema único de saúde baseado numa atenção primária à saúde. Sendo que a primeira consulta foi até a 12ª. Estou falando de um pré-natal adequado. Eu, Luísa, descobri que estou grávida até a 12ª idade gestacional, até a 12ª semana de gravidez, procurar um serviço e ser atendida no SUS, com o horário marcado, com atendimento, com programação, com todo adequado. Ainda 50% não consegue esse atendimento no tempo adequado. E ainda quando tem o tempo adequado, nós estamos num conjunto de esforços entre governo federal, estadual e municipal para garantir os exames em tempo oportuno. Temos
protocolos já muito bem definidos, seja para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre. É disso que a gente está falando na saúde integral de uma mulher grávida no Sistema Único de Saúde. É ter garantido o teste rápido de gravidez para confirmar a gravidez, ou, se negativo, começar um planejamento reprodutivo. É ter os exames até a 20ª semana, ter os exames até a 30ª semana, ter os exames até a 36ª, com os resultados e com tratamento em tempo oportuno. Bom, nosso percentual de cesáreas está em torno de 60%. Absurdamente 60%. Eu não tenho menor constrangimento de dizer absurdamente. A OMS fala que uma taxa aceitável é de 20%. A OMS fala em termos mundiais. A gente não precisa tanto chegar em 20%, dependendo da realidade epidemiológica e sanitária que nós temos. Mas em 60%, não há o que se justifique, a não ser quando a gente olha para a realidade dos serviços que ofertam um parto humanizado, baseado em boas práticas, um parto baseado nas evidências científicas. Como é que a gente vê as condições de ambiência? A porta de entrada de uma maternidade, né? Como é que é recebida essa gestante no momento da emergência, por uma intercorrência clínica, obstétrica, ou que ela acha que está realizando, está em trabalho de parto? Normalmente ela fica ali esperando. Se ela não estiver gritando, é porque ela não está com problema. A intercorrência obstétrica, a intercorrência da mulher gestante, ela é diferente. Ela é mais silenciosa. E aí precisa ter um acolhimento com classificação de risco diferenciado para aquela mulher. Ela é uma prioridade por si só, não só no ônibus, é em todo lugar, inclusive no setor saúde, nos serviços de saúde. E nem sempre a mulher consegue traduzir os seus sinais e sintomas para uma situação de emergência. Ela acha natural aquele sangramento, ela acha natural aquela dorzinha ou aquela falta de ar, e ela está no direito dela, não é culpa da mulher. É questão que o profissional de saúde tem que estar com a escuta refinada, né, qualificada, para poder identificar, não, a senhora tem aqui um problema que a senhora precisa rapidamente ser acolhida, ser estratificada e ser atendida. Bom, desses 60% de cesarianas, a gente tem usado como boa prática o monitoramento das cesáreas pela classificação de Robson, que trabalha o quê? As situações de cesárea pelos sinais e sintomas que indicam a idade gestacional, a posição do feto, as condições clínicas da mulher, e identifica se aquele é o melhor caso para a cesárea ou não. Portanto, a gente está falando que cesárea tem o seu lugar. Mas só que o que a gente tem vivenciado no SUS, no Brasil, é que são 8 grupos de Robson. Não, 10, desculpa. 10 grupos de Robsons. Os 4 primeiros não se justificam a cesárea pela prática clínica. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual grupo que vocês acham que tem o maior número de cesáreas? De 1 a 10, para ter esse 60%. Os 4 primeiros, que são justamente os que não fazem sentido a cesárea naquele momento. A cesárea, ela não é compulsória depois de uma cesárea. Nem todo mundo sabe disso, isso é um mito. Depois de uma cesárea, sempre cesárea. Não é verdade. As condições clínicas é que vão demonstrar que aquela mulher precisa de uma cesárea ou não. Então, algumas coisas são muito... mas a culpa é do médico, a culpa é do profissional? Não é. Nós temos uma cultura social, institucional, que precisamos quebrar barreiras, assim como do racismo. A mulher preta, a gente já tem várias pesquisas mostrando que os profissionais acreditam que a mulher preta sente menos dor. Então, ela não precisa de analgesia. Ela não precisa de, seja analgesia de não farmacológica, deambular, massagem, banho quente, morno, conversar, deixar o acompanhante ficar ali juntinho, banheiro, ou analgesia farmacológica, pele dural.
É recomendado. A mulher preta recebe 4 vezes menos, porque ela sente mais dor. Aonde descobriu isso? Você vai lá na escravatura, porque se justifica, né, a escravidão, porque era, sei lá. Enfim, o racismo institucional, estrutural na nossa sociedade está nos mínimos detalhes. E os profissionais de saúde, cada vez mais, precisam avançar no letramento racial, no letramento social, de que sociedade é essa que nós vivemos, que sociedade é essa que nós queremos. E aí, nossos adolescentes precisam discutir isso entre nós. Porque se a gente não estiver discutindo com os nossos adolescentes, nosso futuro está em jogo, né? Bom, agora, cuidar significa monitorar e avaliar. Cuidar não é só dar remédio, não é só dar escuta, não é só fazer projeto terapêutico singular, não é só estar baseado em evidência científica. Se o país, enquanto nação, não sabe onde está e onde quer chegar, como diz nosso ministro da Economia, nosso ministro da Saúde fala a mesma coisa. Nós sabemos onde estamos e sabemos onde queremos chegar. E precisamos de práticas de monitoramento e avaliação. Em 2017, nós fizemos uma avaliação das maternidades vinculadas à Rede Cegonha, com 5 grandes dimensões. Cada dimensão teve um detalhamento refinado lá, visita em loco. Visitamos 606 maternidades. Tinha acabado de acontecer, a nascer no Brasil, um inquérito nacional em 2011, com publicação em 2014, e a gente queria ver como é que estava em 2017. Melhorou algumas coisas? Melhorou, mas ainda tem muita coisa para melhorar. E sabe o que mais foi difícil de identificar, e que, para mim, tem um impacto direto nas cesarianas, e no racismo, e nas barreiras de acesso? A ambiência dos nossos serviços de saúde materna, de maternidade, obstétricos. Vocês já repararam, quando você entra numa unidade coronariana, cardiológica, é tudo bonito? Numa de ortopedia, mais ou menos, mas ainda está bacana. Na clínica, um pouco menos. Quando chega na maternidade, já repararam? Isso não é possível. De que lugar que a gente está falando? É o nascimento, é o momento que a mulher precisa estar mais relaxada, mais protagonista da sua fisiologia, do seu ato de parir, com a assistência dos profissionais. E os trabalhadores, com condições adequadas de trabalho, porque o parter já não é uma intervenção que demora X, Y hora. Começa e a gente não sabe quando termina. E aí, nessa avaliação, a dimensão da ambiência, gestão participativa, monitoramento, boas práticas e acolhimento com classificação de risco, a que mais apresentou o número mais inadequado foi a ambiência, seguida da gestão participativa e compartilhada. A comunidade não está interagindo. Opa, é princípio do SUS, gestão participativa. Comunitária, base local. Ela não está chegando na comunidade, que é o loco, que ali você não vai tratar da doença na maternidade, né? Ali é a saúde. Nos outros lugares todos você trata da doença, né? Você vai ali curar a doença do joelho, a doença do fígado, a doença do cérebro, a doença do coração. Ali você vai tratar da saúde. E a população não está ali. O monitoramento e o cuidado, lembra que eu falei que a gente tem que saber onde está, para onde a gente quer chegar? 61% só. As boas práticas, ou seja, todo mundo fazendo bacana segundo os protocolos, as diretrizes, os documentos, os cursos, as capacitações, só 56%. Ainda temos práticas inadequadas na assistência obstétrica e neonatal. Ok? Estou reafirmando com muita ênfase e muita indignação que o profissional não está agindo conforme as melhores diretrizes e evidências nacionais, não estou falando das internacionais. Então, é desse lugar. E aí, parece paradoxo, mas não o é, que a gestão compartilhada é pouca. Porque se eu tenho a comunidade próxima, a comunidade faz acontecer a mudança da virada de chave. Né? Então, os gestores precisam atentar para isso, que, por vezes, os gestores são reféns dos profissionais, porque a gente já tem um número de especialistas muito aquém do que o Sistema Único de Saúde preconiza,
Esse é um desafio estruturante do SUS, tá, gente? A estrutura e o número ainda aquém, baixo da demanda por especialidades, especialmente obstetra e neonatologia. Vou correr mais um pouquinho. Além, então, dessa avaliação de 2017, a gente tem a avaliação de 2014 e a gente tem a avaliação que vai sair recentemente agora com o Nascer no Brasil 2, para a gente ver como é que a gente está caminhando, e eu espero que a gente melhore, especialmente nas boas práticas. A gente avançou na lei do acompanhante, que é federal, a gente avançou na lei da vinculação, que é federal, toda gestante saber onde vai parir, mas a gente não avançou tanto nas boas práticas e as melhores evidências. Agora, o tema que mais precisamos fomentar a articulação com a sociedade, com a comunidade e com a academia, com a docência, com a Unibase, o FRJ, o USP e etc., a Brasco, Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, é a violência sexual. Os números só aumentam exponencialmente. As mulheres estão sendo atacadas, agredidas, vítimas de violência doméstica e sexual. A gente tem um Anuário Brasileiro de Segurança. É muito legal, porque todo ano a gente sabe dos números, mas é péssimo os números, porque só aumentam. Saber é bom, onde a gente está, mas o que a gente está fazendo para isso? Eu nem vou ler aqui os números, porque depois vocês vão poder ler. Eu vou passar os dados que vocês precisarem, mas eu queria falar da saúde, uma lei de 2013, que, se você perguntar para os profissionais dos serviços, eu fiz isso uma vez, nem todos conhecem, porque não basta ter a lei, precisa ter estratégias de enfrentamento e implementação. Essa lei 12.845, de 2013, fala que o atendimento é obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual no SUS. Não é só no hospital, no SUS. Então, é atenção em todos os 3 níveis, primário, secundário e terciário. Os hospitais, eles precisam se organizar para o atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. E aí, nessa lei, destaca o conceito de violência sexual. É qualquer forma de atividade sexual não consentida. Ponto. Não tem essa história de que será que a mulher está falando a verdade, será que a mulher está exagerando, será que isso... Não existe isso. Não foi consentido, a mulher está como uma situação de atendimento a situações de violência sexual. Em 2015, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica de atenção humanizada às pessoas em situação de violência sexual. Nessa atenção, fala do passo a passo, da fase. E, categoricamente, não é obrigatório o boletim de ocorrência. A mulher não é obrigada a registrar o boletim de ocorrência. É importante, caso ela se sinta à vontade, em registrar, para a gente ter uma política pública voltada para a realidade local. Agora, a atenção à saúde, ela entrou no serviço de saúde, o profissional precisa estar responsável pelo atendimento integral e humanizado dessa mulher. E aí tem a fase do documento em que a mulher registra, faz a anamnese, ela relata e o profissional de saúde registra a situação em que ela está apresentando, o profissional médico tem que fazer uma consulta, a equipe multiprofissional tem que fazer outra consulta, a mulher tem que assinar um termo de consentimento e de ciência de que ela está consciente, né, das informações prestadas a ela, e ponto. Acabou. Mas não tem sido assim na realidade. Então, a gente tem que pensar estratégias junto com os gestores municipais, com os gestores dos serviços de saúde, da atenção primária, numa linha de cuidado, desde a atenção primária, orientar as mulheres o quanto elas podem ter esse direito garantido, como também, quando um profissional da atenção primária ou de qualquer outro nível assistencial receber uma criança, porque 10 a 14 anos é uma criança,
e entender que isso não é uma gravidez. 10 a 14 anos é estupro de vulnerável. E, como tal, precisa ser tratado. Então, essa criança tem o direito, sim, das 3 permissivos legais do país. Quais são? Para interrupção da gestação, nos casos previstos em lei, nós temos 3 situações. Risco iminente de morte para a mulher, anencefalia, né, do feto, e violência sexual. 10 a 14 anos é o quê? Se é estupro de vulnerável, logo, violência sexual. Portanto, todas as crianças de 10 a 14 anos têm o direito a ter uma informação esclarecida, orientada, cuidadosa, de saber o que ela está entendendo, o que ela não está conseguindo entender e como ajudá-la a entender, no que for possível ela entender. E não tem aquele negócio de mãezinha, né? Mãezinha, Ninha. Vamos fazer o pré-natal. Calma, muita calma nessa hora. Essa criança precisa de muita orientação para um pré-natal ou para um não pré-natal, assim como todas as outras mulheres que afirmam que tiveram atividade sexual sem consentimento. E aí, no caso da interrupção prevista em lei, nós temos alguns serviços cadastrados no CNES. Mas lembra a lei anterior que eu falei que todo serviço é obrigatório a prestar o atendimento, acolhimento, A nossa imagem objetiva no SUS, dadas as nossas diretrizes, princípios e legislação, é que toda maternidade esteja preparada institucionalmente para fazer a interrupção, porque não é uma situação de alto risco, não é um atendimento de alta complexidade. A gente sabe que até a 12ª semana de idade gestacional pode-se usar métodos muito pouco invasivos, muito facilmente trabalhados, e a gente sabe que depois da 22ª semana o risco é um pouco maior e é uma outra técnica. O risco não é maior para a mulher ou para a situação, é para o contexto institucional de como lidar com aquela perda no momento depois de X idade gestacional, considerada como aborto ou não aborto. Não é um tema fácil. Aqui eu não estou defendendo aborto, acredito que não conheci ninguém ainda na face da Terra, pelo menos do ciclo de pessoas que eu conheço, que defendem um aborto per si. O que nós estamos defendendo é o direito sexual e reprodutivo da mulher frente a uma agressão, frente a uma situação de violência sexual, ela ter o direito da informação e acesso aos serviços adequados em tempo oportuno. Mas, no caso da mulher querer ter o bebê, ela também tem o direito de saber, de forma consciente, lúcida e adequada, que ela pode adotar. E nem todos os serviços e territórios estão organizados para orientar a mulher antes dela perguntar. O que a gente sabe é quando a mulher pergunta, mas se eu quiser adotar? Mas antes dela querer adotar, todo mundo, o Estado tem que falar, esse território, na opção de doação, trabalha nesse programa, nesse projeto, com essa e essa oferta, dessa maneira. Enfim, são muitas questões, eu estou trazendo aqui um grande leque, para que a gente possa ver o quão complexa é lidar com a saúde das mulheres, na sua integralidade, e aí chegamos nas interseccionalidades. Nós temos um conceito de mulheridades. Nem todas as mulheres brancas, da Zona Sul, do Rio de Janeiro, são iguais, falei de mim. Nem todas as mulheres do Brasil são iguais, né? E que bom, nós temos essa diversidade, mas nós não podemos ser tratadas de formas iguais. A minha necessidade num centro urbano do Rio de Janeiro é totalmente diferente de uma localidade no interior do Pará, lá em Paraopebas, que eu fui conhecer outro dia.
Mas não é só isso. As mulheres negras, as mulheres pretas, as quilombolas, as trabalhadoras do campo e da cidade, as mulheres indígenas, os números, tudo são maiores na situação. Agora a gente teve um censo lindo, né, da população indígena, são mais de 1.500.000 indígenas identificados, 391 etnias, 293 línguas. Mas e as mulheres, né, nessas situações anteriores, como elas estão sendo tratadas? Mas a gente também tem as mulheres privadas de liberdade. A gente costuma lembrar delas? Nem sempre, né? As mulheres privadas de liberdade grávidas. Menos ainda, né? Enfim, as com deficiência. Outro dia eu fui na Comissão Intersetorial de Mulheres do Conselho Nacional de Saúde e eu vi uma coisa tão bacana da representante de mulheres com deficiência, ela falando das dificuldades em que elas convivem nos serviços de saúde, desde a adaptação dos equipamentos até a questão das violências, o quanto elas são muito mais violentadas, quanto elas são violentadas tanto verbalmente quanto fisicamente. E a gente estava discutindo o quanto é importante incluir esses riscos de gravidade, de violência, nos protocolos de classificação de risco. Também temos as mulheres trans, travestis, bissexuais, e aqui eu trouxe alguns dados. 57% das mortes de mulheres em idade fértil são de mulheres negras. 72% das mulheres que não teve nenhuma consulta de pré-natal são mulheres negras. 65% das mulheres que sofreram algum tipo de violência em 2023 são negras. Esses números não dizem por si só, mas não são suficientes. A gente precisa criar estratégias locais. Enfim, eu trouxe aqui outros exemplos, a questão das usuárias de crack, em que pese as mulheres representem no total da população identificada como usuárias de drogas, 20% são mulheres, o número aumenta cada vez mais, especialmente pós-pandemia. A população feminina privada de liberdade aumentou mais de 500% de 2000 para agora. E 34% dos estabelecimentos femininos dispõem de cela ou dormitório adequado para gestante. E apenas 33% das unidades prisionais dispõem de berçário ou centro de referência materno-infantil. Atenção ginecológica, que eu estou falando de grandes situações, e especialmente do câncer de mama e de colo de útero, que felizmente agora, recentemente, a gente trouxe uma mudança, o governo federal, né? A gente, quando eu falo o SUS, tá, gente? Porque todas nós somos profissionais de saúde, podemos dizer nós, né? Que é a incorporação do teste molecular de detecção do HPV para rastreamento seguido de diretrizes internacionais, mas não só isso, num grande combo, que é a questão das consultas médicas especializadas, presenciais ou por telemedicina. A gente precisa aproveitar, né, as ferramentas tecnológicas, a ampliação da mamografia e da ultrassonografia, e a mesma coisa para o câncer de colo de útero e de colo de útero, que aumentou as consultas, os exames e os procedimentos com valores de remuneração mais próximo da necessidade. Por fim, eu queria deixar aqui apenas um reforço, um lembrete, que a gente precisa adotar uma abordagem interseccional na produção de conhecimentos e na construção de políticas. Portanto, produzir conhecimento, disseminar conhecimento hoje, para enfrentar os desafios do nosso processo civilizatório, implica sempre pensar nessas interseccionalidades. E precisa enfrentar as desigualdades na saúde em uma perspectiva, portanto, interseccional, que requer não só estratégias intersetorial, mas a justiça social em duas grandes dimensões: a dimensão distributiva,
portanto, de combate à pobreza, combate à exploração, combate à desigualdade, aos diferentes de classe, mas também na dimensão do reconhecimento, o combate às hierarquias institucionalizadas por valor cultural. É porque é assim por quê? Porque sempre foi assim. Não, então, se sempre foi assim, não é a melhor explicação. A gente está construindo uma nova sociedade, um novo vir a ser, que precisa ser reconsiderado. Portanto, é decisivo redistribuir o trabalho reprodutivo com políticas que incentivem a coparentalidade e promover ações integradas de cuidados desde a primeira infância até a velhice. Deixo aqui, então, meu muito obrigado e espero que a gente possa discutir e se ver em breve. Obrigada. Luísa, né? Eu já cheguei e fiquei ali com a mão na boca, porque nós que militamos aqui e acolá, entre simpósios e reuniões, a gente já pensa que sabe tudo, que já ouviu de tudo. E também tem aquela ideia de imaginar que determinados problemas já estão resolvidos. Porque a gente acostuma andar pelas ruas, ver homens e mulheres vestidos, caminhando, sorrindo, nas lanchonetes, nos bares, nos shoppings. Você tem aquela ilusão que está tudo bem. Mas a gente ainda vive um mundo de dores atrozes. E mais grave de pensar isso, dores atrozes, para as mulheres por causa do comportamento machista humano. Esse comportamento machista, infelizmente, é humano. Não se refere só aqui aos homens, os homens prioritariamente, mas é um comportamento machista da sociedade. E quando vêm essas pesquisas e os números, e a situação é pungente, né? Pois bem, detectar esses problemas já é um grande passo. Fazer o que você fez aqui com essa clareza excepcional, né? Já é um outro passo em cima desse muito importante. Infelizmente, eu não tenho assim nenhum pensamento sobre como que se caminharia para solucionar isso. Quais seriam os 2 primeiros passos para a redução disso, né? Para nós vermos a mulher com a importância que ela tem no mundo, é o portal da vida, como portal da vida, e assim ser respeitado. Segundo, que nossa atitude, né? A atitude masculina, como mudar a atitude masculina? Porque a atitude masculina está ali, no debate das leis, na implementação das leis, e muitas vezes, muitas vezes, na direção dos institutos, na direção dos hospitais, na direção do sistema de educação. Então, essas cabeças precisam mudar, para que as outras também mudem, né? Para que a nossa atenção seja uma atenção humana, na melhor acepção da palavra, porque não é o fato de dizer que é humano que já está bom e que já está certo, que infelizmente nós, seres humanos, temos cometido atrocidades mundo afora, não é? Essa é uma. Mas a minha pergunta é só essa. Qual seria, que você vai dizer aqui, os 2 primeiros passos, né? Essa atitude machista da sociedade, e, em particular a brasileira, e a machista do homem, né? Esse homem que está ali sendo principal protagonista dessas ações. Obrigado. Professora Luísa, parabéns, muito objetiva, muito incisiva essa sua palestra.
Eu, particularmente, fiquei chocado, né, de eu habitar uma sociedade tão moralmente atrasada, tá bom? Meu nome é Luiz Horta, eu sou psicólogo. A minha pergunta é muito parecida com a do Vasco. É uma questão que me incomoda profundamente, é o número de feminicídios no Brasil. Mas pior do que o número de feminicídios é a gente constatar que isso está piorando. Que uma coisa é você dizer, está no nível alto. A outra é, além de estar no nível alto, cada ano a coisa piora, né? Então, eu queria saber o que a gente pode fazer em termos educativos para mudar essa tendência de crescimento que é uma vergonha para a nossa sociedade. É isso. Luísa, muito obrigada, viu? Porque você fala coisa que já faz parte das minhas preocupações e vivências como psiquiatra. Trabalhei 35 anos na rede pública e como terapeuta comunitária integrativa desde 2002 e formadora dessa, aqui muita gente sabe, né, como eu defendo a terapia comunitária. Você falou uma frase que foi assim o mote para trazer assim mais ainda claro na minha cabeça como chegar na comunidade. O que eu venho pensando há muito tempo, desde 2002, com essa experiência de estar nas comunidades, no Brasil inteiro, dando formação, em outros países, até como a África, é assim, o movimento feminista trouxe muita coisa. Trouxe todo um empoderamento profissional, empoderamento de salário, empoderamento de espaço, que não é o suficiente, mas já trouxe. Mas não conseguiu ainda trazer o empoderamento emocional das mulheres, de nós mulheres. O empoderamento, a resiliência, mas com o empoderamento, com sentimento de cidadã, né, com espaço e com direitos, e, sobretudo, na relação com o homem. Eu, no hospital público, eu trabalhei 35 anos atendendo mulheres e sempre tinha projetos que eu inventava, né, para não ficar só nessa consulta individual, e a coisa mais importante para mim era o trabalho de grupo. E, principalmente, o trabalho da terapia comunitária, os grupos de terapia comunitária, que é um espaço de fala, de escuta e de construção de vínculos solidários. Então, o que é que eu fico imaginando, Luísa? Você falou da política nacional de apoio às mulheres e a Fiocruz à frente disso também, né? Além do Ministério da Saúde, que a gente sabe. Por que não fazer uma formação em massa de profissionais de saúde para se tornar também terapeutas comunitários e em toda a atenção primária, todo o centro de saúde, toda a equipe da família, toda a estratégia da família, termos equipes ou profissionais, dois que sejam em cada equipe, que possam realizar os grupos desses grupos de escuta. Porque é aí que vamos ter minimamente um empoderamento do feminino. Nas pesquisas que eu venho realizando desses grupos, só em Brasília nós realizamos mais de 40 mil rodas de terapia comunitária, pela nossa ONG, sem nenhum apoio, sem nenhuma verba extra, nem pública, nem privada. Porque formávamos pessoas e os próprios alunos eram realizadores das rodas, né? Como voluntários, muitas vezes, ou nos seus serviços de saúde, educação, na área social, etc. Então, a minha sugestão é fazermos uma formação em massa dos profissionais de saúde, como fizemos em convênio do Ministério da Saúde com a Universidade do Ceará, como fizemos, na época, com a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, não sei se o nome ainda é o mesmo, para trabalharmos questões que só o coletivo, a troca, o empoderamento, o aprendizado conjunto a gente vai conseguir. Porque o atendimento individual, por exemplo, um obstetra, um ginecologista, uma enfermeira, uma atendente, uma técnica, vai atender individualmente cada pessoa,
não é a mesma coisa. Além dela usar o tempo dela todo com 4, 5, 6, que sejam 10, 12 pessoas, as mulheres não se aprendem mutuamente. E a terapia comunitária, ela traz essa capacidade da gente aprender com o outro, como diz o professor Adalberto, o criador da terapia. Onde tem um problema, tem a solução. Quando chega o político numa comunidade e diz, siga no meu partido que você vai ter solução. Chega o religioso e diz, siga a minha religião que vocês vão ter salvação. Chega nós técnicos, dizemos, sigam essa cartilha que vocês vão ter saúde, etc. Mas isso não resolve, se não houver esse espaço de fala, de escuta, com uma técnica simples, que é a terapia comunitária. E isso, a minha sugestão é para você e sua equipe, procurar saber mais, não sei se você já conhece a terapia comunitária. A gente tem vários grupos em Brasília, temos formação aqui, mas um projeto nacional, por favor. É uma pequena observação que eu queria fazer. O Brasil é um país que teve 380 anos de escravidão. Nós somos o país com a mais longa escravidão da história. Então, vocês imaginaram 4 séculos com as pessoas escravizadas, sofrendo castigos, sofrendo mortes, inclusive, e todo tipo de punição? Quem visita o Museu da Cana-do-Açúcar em Recife pode ver de perto quais eram as práticas degradantes que foram feitas com os nossos, as pessoas escravizadas, né, vindas da África. Então, imaginem vocês que este imaginário, o que fica, né, nesse imaginário da sociedade brasileira, é essa questão do negro como alvo de castigos, de punições e de todo tipo de, vamos dizer, vítimas da agressividade e da violência humana, né? Então, eu considero o racismo o maior problema dos direitos humanos no Brasil. Este é o grande problema. O dia que nós conseguirmos enfrentar de uma maneira democrática, participativa e esse reconhecimento do outro, que foi durante séculos as pessoas escravizadas vindas da África, que é sempre bom lembrar, o Brasil teve em torno de 5 milhões de pessoas escravizadas e morreram nos oceanos, no Oceano Atlântico, não é? 5 milhões. Então, uma coisa que estão nos relatos dos navios negreiros, como eram conhecidos, é que eles eram acompanhados por tubarões, porque o tempo todo algum corpo era jogado, porque tinha morrido no navio, né? Então, a pergunta que eu faço aqui para a nossa colega é: como a área de saúde se planeja para enfrentar o racismo institucional que permeia todo o serviço público e toda a iniciativa privada? Obrigada. É sempre bom a gente lembrar que o machismo é um comportamento humano, pode ser tanto de homens quanto de mulheres, né? A professora Anaí acabou de falar muito bem, é um traço da nossa cultura, infelizmente a gente tem isso ainda no nosso cotidiano, né? Mas você me ajudou a refletir sobre isso, perguntando os 2 primeiros passos, né? Precisamos definitivamente, na minha opinião, enfrentar o negacionismo. Nós vivemos muitos anos no Brasil dizendo que nós somos um país não racista, não machista, não etarista. Nós reforçamos isso com o carnaval, com o jeito
bacana de viver a vida, da alegria, né? O brasileiro é muito alegre, muito afetivo, mas o brasileiro também sofre, tem tristeza, tem sobrevivências. Então, enfrentar esse negacionismo desde a nossa casa, aos nossos grupos coletivos, seja de igreja, seja de academia, seja de amizade, para mim é um passo muito importante. Enfrentar o negacionismo. Nós somos, sim, eu falo com meus filhos, vocês são machistas, quer saber como? Aqui, 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 vocês foram machistas. Meu marido tem que falar pelo menos uma vez por semana. E com os meus amigos homens também. Então, primeiro é enfrentar esse negacionismo, né? A questão de se colocar no lugar do outro, a empatia, ela é muito importante, mas no serviço de saúde hoje, como a gente está vivendo, as condições de trabalho têm sido muito difíceis. Se a gente não olhar enquanto processo político brasileiro, que servidor público tem o seu lugar e precisa ser respeitado para ter condições de trabalho e ter profissionais vinculados ao serviço público e não precarizados, a gente não vai superar esse problema do machismo, do racismo, porque tem que ter práticas do cotidiano, né? Porque as condições de trabalho também reproduzem práticas inadequadas. Condições de trabalho inadequadas reproduzem práticas inadequadas. Então, pensando rapidamente, eu colocaria essas duas questões. A questão do feminicídio, para mim, ela está muito visível e ela está sendo notificada. Não consigo dizer se ela é maior hoje ou menor, porque ela não era notificada antes. Claro que começou a notificação e tem aumentado cada vez mais, porque a gente está saindo do negacionismo. Mas as ofertas de condições de melhoria, de diminuição do sofrimento, ainda estão aquém do necessário para uma mulher se sentir empoderada, fortalecida para procurar o Estado como uma proteção. O Estado ainda não está dando condições de proteger, e aí, de novo, eu vou para a questão do lugar do serviço público. Em relação às práticas comunitárias integrativas, não tenho dúvida que é muito importante a gente ter uma imersão nacional, assim como da educação popular em saúde. Mas também a gente precisa enfrentar no nosso país as nossas diretrizes curriculares da saúde. Os profissionais médicos entram na faculdade para saber como cuidar de doença e não de cuidar de saúde. Eles não conseguem compreender a questão da comunidade, da base local, da produção comunitária. É o remédio, é uma cirurgia que vai resolver. E não se resolve tudo com remédio, com cirurgia. Graças a Deus, o que precisa se resolve, mas boa outra parte não se resolve. Então, assim, trabalhar com as sociedades profissionais de saúde, o quanto, onde a gente está na formação médica e de outros profissionais de saúde em relação aos cuidados em saúde, a Sociedade Brasileira de Medicina de Comunidade tem feito esse esforço, a Associação Brasileira Comunitária, né, a Abrasco, também tem feito esse esforço, mas a gente precisa estar mais perto da base comunitária local. E aí não tem jeito. Ou a gente faz uma movimentação com as lideranças, com os movimentos sociais, fortalece a fala, a narrativa, a identidade, a linguagem desses movimentos sociais, ou o setor saúde vai ter cada vez mais dificuldade. Professora Anaía, é sempre bom ouvir uma boa professora, né? Assim, quando está com tanta clareza, com tanta sabedoria, uma coisa que está enraizada na nossa formação e ainda até hoje, né? E a senhora traz a pergunta de como a saúde está preparada para enfrentar o racismo. Essa nova gestão, até onde eu tenho conseguido acompanhar, tem trabalhado muito com políticas de equidade, de promoção e implementação de equidades, de trabalho de promoção da saúde. Nós precisamos investir em mais práticas de promoção à saúde. Nós precisamos investir em políticas de equidade em saúde. Portanto, um olhar para a interseccionalidade, portanto, um olhar das práticas intersetoriais. O problema é que 4 anos é muito pouco tempo para tanta barreira e tanto enfrentamento de obstáculos que a gente tem.
Hoje, a gente tem um grande programa do governo federal, que é o Agora Tem Especialistas, em resposta ao enfrentamento da lacuna de média e alta complexidade, que está priorizando e focando nos territórios de maior vulnerabilidade social, econômica e institucional e sanitária. Não é o suficiente, mas é uma pontinha do iceberg que a gente está tentando alcançar um caminho, e eu espero que a gente tenha mais outros 4 anos, mais 4 anos, com mudança de governo ou não, mas que o SUS, de fato, se estabeleça como uma política de Estado e não só uma política de tempos em tempos e de governo. Espero que a gente tenha conseguido mobilizar algumas reflexões e até breve. Muito obrigada. Eu acredito que a saída é sempre coletiva. Eu acredito nisso mesmo. Acredito que quando 2 ou mais pessoas estiverem em nome de um bem, do amor, do cuidado, da igualdade, da fraternidade, a gente vai conseguir muito mais do que sozinha, mesmo que a gente tenha instrumentos para isso, mas essa conjugação de esforços, essas parcerias. E aqui a tribuna é uma sementeira dessas parcerias, né? A gente vê aqui pessoas vindo, trazendo projetos, trazendo empenhos, trazendo essa dedicação, né, a temas tão fundamentais na nossa vida. Então, eu quero assim agradecer a Luísa por ter vindo aqui nos lembrar, né, de coisas assim que, como disse o Vasco, né, às vezes a gente está lá dentro do serviço de saúde recebendo essas pessoas. Uma vez eu recebi uma moça que tinha sofrido um abuso, tinha sido uma violência, um estupro, a 2ª vez, e tinha ficado grave, e eu estava no ambulatório psiquiátrico. Eu disse, o que essa pessoa está precisando é mais do que uma consulta, mais do que um remédio. Acionei a equipe, a assessoria da Érica Cocai, que trabalha já com a mulher, e já botei ela em contato, já marcou uma conversa para resolver as questões jurídicas disso. E aí eu fiquei pensando, nós médicos temos que ser mais do que esse prescritor de remédio, né? Com certeza, sempre foi a minha busca, né? De ir no humano mesmo. Então, aqui, todos nós, profissionais de áreas diferentes, temos que ampliar a nossa consciência e a nossa ação, porque na área da educação, né? O Vasco é da área da educação, na área das universidades, na área de todas, onde nós trabalhamos, nessas várias áreas, sempre vai ter uma demanda para a gente muito maior do que a nossa área, nosso aprendizado técnico. E, realmente, essa sementeira de possibilidades que essa tribuna está sempre nos lembrando. Primeiro, que o coletivo, é juntar forças, é estar junto, é se disponibilizar para esse trabalho maior, até de que a nossa função como profissional estrito sensu, né? Vamos dizer assim. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Luísa, quero agradecer a Fiocruz também, que está participando dessa tribuna. Eu sou do CEAM, né, junto com o professor Mário, no Centro Café, Ciência, Arte, Filosofia e Espiritualidade, e eu acredito que, se juntarmos essas 4 áreas do conhecimento, juntarmos os corações, juntarmos a nossa dedicação a uma humanidade melhor, eu acho que nós vamos conseguir superar e chegar a esse mundo de fraternidade e como chama, o planeta de regeneração, e mais do que isso, de fraternidade, de amor e de trabalho conjunto. Muito obrigada.